Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali, tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou, até perguntou: que fizeram com ele? Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali, tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou, até perguntou: que fizeram com ele? Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. A cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por mais uma chance, assim como a oportunidade de estarmos em vida e este tempinho que nos é dado para sentarmos nas nossas casas, nos nossos lugares de encontro para
recebermos o pão da vida, o alimento espiritual, o alimento que nos dá graça para encararmos o futuro que nos reserva. E dizer que Deus abençoe a cada um de vocês essa manhã do domingo. Estou certo que estão bem, nós estamos bem pela graça de Deus. E gostaríamos continuar com o nosso pensamento. O pensamento é esse, como já dissemos. Estamos a trazer este pensamento por ocasião da Páscoa. A Páscoa que se celebra precisamente na próxima semana ou nessa semana que começa hoje. Portanto, achamos que seria bom termos que começarmos um pensamento que vai nos levar até lá. E ainda não temos a informação se teremos um tempinho na sexta-feira. Se tivermos um tempinho, talvez vamos anunciar na quarta-feira se poderemos ter culto às 14, precisamente nas nossas casas. Se assim for, talvez vamos escolher uma mensagem pregada pelo profeta para podermos escutar, precisamente na sexta-feira santa, a sexta em que o Senhor foi crucificado. Como dizíamos, que por causa dos calendários e tudo mais, já não se celebra precisamente no dia em que isso aconteceu. Parece que é determinado através da lua e essas coisas todas. Portanto, estamos a continuar com o mesmo pensamento. Por ocasião da Páscoa, que já vimos que a Páscoa foi instituída precisamente no Egito, quando estava prestes a passar uma terrível praga, quando Deus já estava como que farto de tudo, e a última praga tinha que assolar o Egito, mas Deus tinha que fazer um caminho para redimir os seus escolhidos, aqueles os filhos de Israel que haviam estado na escravatura, antes que aquela praga pudesse passar e assolar o Egito e destruir os primogênitos. Deus havia enviado um profeta. Profeta esse que recebeu a revelação daquilo que ia se precisar para escapar daquela ira que estava prestes a ser derramada no Egito. E sabendo que nós também estamos vivendo num momento quase que podia se comparar com aquele, o Egito havia passado através de muitas pragas. Finalmente tinha que passar aquela praga da morte. E antes que aquela praga da morte pudesse passar, Deus revelou para o profeta Moisés o que ia se precisar para poder se precaver daquela praga que ia assolar o Egito. E nós estamos a viver num momento em que o mundo vai testemunhar talvez a maior praga que jamais assolou o mundo, que nunca assolou a humanidade. Portanto, o mesmo Deus imutável
que teve que fazer um caminho para o seu povo não passar através daquela praga. Antes desta assolação que em breve vai atingir a terra, Deus que mandou a Moisés com a coluna de fogo tem também nos enviado o profeta que vindicou com a coluna de fogo. Está a vir na terra uma praga que nunca assolou o mundo. Já tivemos pragas ao longo da história da humanidade e a mais notável foi precisamente quando Deus destruiu o mundo antediluviano. Todavia, a vida humana continuou. Mas agora, na era em que nós estamos a viver, a praga que vai assolar a terra vem para terminar com tudo aquilo que é humano, aquilo que é perecível, aquilo que é mortal. Portanto, essa praga será precisamente o cumprimento de Malaquias 4, como tenho a certeza de que a maioria de vocês estão informados. Esta praga que eu estou a dizer que vai assolar o mundo será precisamente o cumprimento de Malaquias 4, a partir do versículo 1, onde se lê o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Só está a vir um dia que vai ser uma grande assolação que vai atingir a terra. Toda esta terra vai pegar fogo e ela estará em chamas. Tudo que estiver na terra naquele tempo será abrasado. Estamos a falar aqui de pessoas, animais, casas, carros e tudo quando estiver na terra será queimado, reduzido em cinza. Este dia vai ser uma das maiores pragas que já assolaram o mundo. O cumprimento precisamente de Malaquias 4. Não só esse, talvez alguém diria, mas isto está simplesmente registrado, digamos, no Antigo Testamento. Não é só no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Aqui o grande apóstolo Pedro, ele também fala a respeito deste dia, que é precisamente no 2 Pedro 3, acerca da vinda do Senhor. E ele diz aqui para 2 Pedro 3, vou começar no versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Estamos a falar precisamente nos dias de Noé. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Só está a vir um dia em que os homens ímpios perecerão. Perecerão os governantes, perecerão os homens de renome, perecerão os famosos, perecerá cada coisinha que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora, foi precisamente num ambiente como esse em que a Páscoa foi instituída. Naquele momento crucial, quando a
praga estava prestes a passar no Egito, foi quando se instituiu a Páscoa. Como eu dizia, que a Páscoa significa passar por cima sem ferir. Portanto, os filhos de Israel, para que Deus passasse sem lhes ferir, tinham que matar essas ovelhas e colocar o sangue para que pudesse simbolizar ou mostrar que há um substituto que esta família aceitou. Portanto, a família não pode morrer porque há uma ovelha que já morreu no lugar desta família. Agora, é precisamente isso, é o que nos protege, é o que faz com que possamos ser isento da tribulação, porque no tempo em que nós estamos a viver é um momento em que em breve passará também uma situação similar. Portanto, deve haver um caminho pelo qual os santos também escaparam esta praga que está prestes a atingir a terra. E realmente, da mesmíssima maneira que Deus enviou um profeta para proteger Israel, Deus tem também nos enviado um profeta, irmão Branham, para proteger os eleitos de todo o mundo, aqueles que vão ouvir a palavra e depois de ouvir a palavra se arrepender, depois de se arrepender, ser batizado na água em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão de pecado e receberão o batismo do Espírito Santo. Só o batismo do Espírito Santo é tido como sinal, como aquele sinal de sangue que estava nas ombreiras. O batismo do Espírito Santo serve também de sinal para que a ira de Deus não caia sobre os crentes. Bendito seja o nome do Senhor que fez isto a nosso favor. Eu ainda estava a ler aqui no 2 Pedro, ainda vamos ter que ler a nossa escritura. Eu ainda estava a ler aqui no 2 Pedro, gostaria de continuar a ler. Já estou no versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, está a vir uma grande praga que vai assolar a humanidade. Só antes desta praga assolar a humanidade, para que Deus passe sobre nós, precisamos de se arrepender e ser batizado na água para recebermos o Espírito Santo. A mesma exigência, essa exigência que talvez foi sendo usado ao longo das eras, chegamos aqui onde se requer o sinal precisamente na era em que nós estamos a viver. Voltando precisamente para o nosso pensamento, como já me referi, que estamos a continuar com o mesmo pensamento, que é a redenção. Vou ler de novo no livro de Colossenses 1, talvez nos colocar de pé para podermos ler a palavra de Deus esta manhã do domingo. Estou a ler precisamente do livro de Colossenses 1:14, para tomar e continuarmos com o nosso tema. E ele diz aqui, talvez ainda começaram um pouco em cima,
tudo aqui dá para se ler. Vou começar no versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele, por Cristo e para Cristo. Talvez uma pequena oração esta bela manhã. Ó Pai Santo, o onipresente, o onisciente, aquele que é o dono da vida, o Criador de tudo quando há visível e invisível, o Alfa e o Ômega, aquele que se colocou só quando não havia ninguém para lhe aconselhar, e pelo poder da sua palavra criativa, criou tudo quando há visível e invisível. Humildemente, Senhor, como fazia os filhos de Israel madrugando para esperar que o maná pudesse cair, e subitamente o maná caía e cada um recolhia o suficiente para o dia. Senhor, ao redor do país, os seus filhos estão congregados, esperançado que o Senhor visitará cada grupinho, falando, ajudando. Por isso te rogo em humildade, Pai, que como tu disseste, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Senhor, esteja com cada grupo, esteja com cada família. Fala-lhes, ó Pai, a palavra da vida. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora final, momento em que a qualquer tempo a vida mortal pode terminar. Senhor, sabemos que essa assolação em breve atingirá a terra. Ajuda cada irmão, ajuda cada irmã, Senhor, para ter graça suficiente de aplicar, Senhor, este sinal no seu coração, para que tenhamos graça de fazer parte desta Páscoa, onde a ira de Deus nos passará por o alto. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, a nossa insuficiência, o teu povo onde peca por falar e por pensar. Ó Deus, tome cada pecado e lança no mar do esquecimento. Pai, neste momento, venha nos falar. Venha, Senhor, tomar o pau que acabamos aqui de colocar. O Senhor possa quebrá-lo e alimentar a cada um segundo a sua necessidade. Para que no fim, Senhor, deste culto, possamos dar honra, glória e ações de graça a Ti, o autor da vida. Nos encomendamos nas Tuas mãos, Senhor, cure todos aqueles que estão doentes, responda às orações feitas, ó Pai, a favor de cada irmão. Te peço por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente esta manhã do domingo. Estou querendo que tudo está a posto,
quero acreditar que ninguém que ainda está a tentar se organizar para poder se assentar com a sua família para acompanhar o culto, tudo deve estar já em ordem para que Deus nos ajude esta manhã. Como já me referi, que estamos ainda abordando este pensamento, redenção. Mostramos na sexta-feira o significado desta palavra redenção. Redenção significa redimir, ou remir, que significa libertação ou salvação. É o ato de adquirir de volta. Estamos a dizer, como já demos o exemplo na sexta-feira, portanto, aqui está bem definido que redenção é o ato de adquirir de volta alguma coisa que uma vez foi sua e por outro motivo acabou se perdendo. E é exatamente o que aconteceu conosco, com as nossas vidas. Nós estávamos com Deus, todavia quando viemos aqui na terra, acabamos caindo nas garras do diabo. E o diabo acabou apoderando-se das nossas vidas, tomando-as, usando-as para coisas erradas, tais como beber, fumar, prostituir, idolatria, tudo que nós sabemos que faz respeito ao mundo de pecado. Todavia, quando Cristo morreu, ele morreu para nos adquirir de novo, para nos trazer de volta na nossa posição original. E, continuando com a definição desta palavra, também significa resgatar, tirar do poder alheio. Portanto, estávamos precisamente no poder do diabo, sendo usado para as questões do reino da escuridão. Por isso, quando viemos na terra, acabamos de cair nas mãos dos nossos parentes que talvez não conheciam o Senhor. Passamos através de curanderismo. Faz-me lembrar, estava falar aqui com o irmão na terça-feira, e ele me dizia que as coisas aqui na mensagem parece que são assim, muito simples. Ele começou a me contar que quando uma criança é nascida, chega-se um momento em que tem que ser dado banho com água, com algumas raízes, fazer isto, fazer aquilo e aquilo mais. Portanto, ele queria saber o que deve se fazer, porque foi abençoado com uma criança, e eu comecei a lhe mostrar quão simples essas coisas são. E ele ficou assim como que admirado. Só quando viemos aqui na terra, acabamos caindo nas mãos alheias. As mãos alheias que são as mãos precisamente do diabo. E o diabo tomou-nos. E o diabo enjaulou-nos, colocou-nos numa gaiola de pecado. Todavia, o sangue de Jesus veio para nos resgatar, para nos trazer de volta, para nos tirar do poder do maligno, do inimigo, para nos adquirir de novo, para que possamos ser seu. Portanto, amado irmão, quando se trata mesmo da salvação verdadeira, não é uma coisa nova
que talvez, digamos, Deus está a adquirir pela primeira vez. Você foi sempre filho de Deus. Você foi sempre filha de Deus. Todavia, o que aconteceu, queria talvez tentar clarear algo aqui. Quando a gente veio aqui na Terra, o conhecimento que nós tínhamos, que o conhecimento supremo que nós tínhamos, acabamos perdendo por causa do caminho pelo qual nos trouxe aqui na Terra. Viemos através de homem e mulher. Todavia, quando Jesus veio aqui na Terra, ele não perdeu o conhecimento que ele tinha. Ele continuou tendo o mesmo conhecimento que ele tinha antes de ser nascido. Porque a verdade é de que antes de sermos nascidos, já existíamos. Todavia, acabamos vindo aqui na Terra e esquecemos o que fomos antes de vir aqui na Terra. E Deus fez isso despropositamente. Porque se a gente pudéssemos ter vindo e continuado com o mesmo conhecimento, certamente não haveria necessidade de sermos adquiridos de novo, porque conheceríamos tudo, não íamos cair e essas coisas todas. Mas acabamos de perder o conhecimento que nós tínhamos. Acabamos de perder a filiação que nós tínhamos com Deus. E simplesmente achamos que somos filhos dos nossos pais terrenos e acabamos perdendo a conexão com o nosso Pai Celestial. Acabamos ser estranhos, sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Portanto, essa definição, como eu estava ainda a ler, sim, que é ato também de tirar do cativeiro, livrar de um passo arriscado. Porque a verdade é de que se você não recebe a redenção, você poderá tomar um passo arriscado, que será um passo que lhe levará para o inferno. E ele continua aqui definindo e diz aqui, redimir e livrar das penas do inferno. Portanto, se uma pessoa foi redimida, está precisamente livre do inferno. Que coisa bonita quando alguém passou da morte para a vida. E isso tem sido revelado, que você passou da morte para a vida. O seu destino é destino aceitável. E você está ciente, o Espírito Santo testificando na sua alma, que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Venha o que vier, vá o que for. Se dormiu sem comer, ou comeu, se tem sapatos ou não tem, se tem roupa ou não tem, você está sempre tranquilo, porque você sabe que foi redimido do passo arriscado, que é precisamente cair nas regiões dos perdidos. Isto aqui, como eu dizia, que sempre quando a gente tomamos um pensamento, acabamos vai se alastrando de tal modo que acabamos sem ter onde terminarmos. Acabamos só por deixar, porque tem que se deixar. Eu queria voltar talvez para as minhas citações aqui. Vou começar precisamente nesta mensagem, A Marca da Besta, de 1961. Estou a ler precisamente no parágrafo 57.
ele diz aqui, agora depois de você querer, então você se torna semente de Abraão. Na verdade, a semente de Abraão, como nos tornamos semente de Abraão? Estando morto em Cristo. Quando você estiver morto em Cristo, que talvez poderíamos aqui dizer que é um dos ganhos da morte, tornar-se semente de Abraão quando a gente estivermos mortos em Cristo. Quando se diz que estamos mortos em Cristo, estamos mortos para o pecado, mas vivemos em Cristo para fazer aquilo que é correto. Então nos tornamos semente de Abraão e herdeiro de Abraão, de acordo com a promessa. Depois disso, mencionado significa uma obra consumada. Depois que você querer, depois significa algo que tem sido alguma coisa antes daquilo. Então, esta é uma obra consumada. O selo é uma obra terminada. Quando você escreve uma carta completa, seja lá o que for, sela isso com o seu nome. Depois do pacote ser feito, sela-o. Quando vocês saem para Eu costumava trabalhar na estrada de ferro, caminho de ferro, com meu pai por algum tempo. Nós ajudávamos a colocar o ramal nela. E eu observava, nós carregávamos aquilo ali, quando carregávamos todos os vagões, o próximo que podíamos, o vagão, o inspetor chegava a ele e o balançava. E ele passava por ali para ver se alguma coisa estava solta. Se qualquer coisa estivesse solta, ele condenava aquilo. E esta é a razão pela qual o inspetor está passando esta noite. Ele passa muitas das vezes por nossas vidas. A razão pela qual nós não recebemos o Espírito Santo é por causa de ter coisas soltas. Solto ali. E ele diz, deixa eu continuar a ler. Devemos nos comportar e agir como se o tivéssemos. Mas pelos frutos você é conhecido. É assim que você é conhecido. E ele sacode e encontra um lugarzinho solto ali de incredulidade. Um lugarzinho solto por aqui, um lugarzinho solto por ali. E ele o condena. E ele o coloca de volta novamente. Aquilo tem de estar empacotado firmemente. E ele diz, amém. Porque você tem uma estrada difícil para viajar. Bendito seja o nome do Senhor. Uma estrada difícil para se viajar. Nesta caminhada em que estamos nela, tudo tem que estar bem ajustado para que, na medida em que as coisas vão se nesta jornada, onde tem lombas, onde tem cova, isso e aquilo mais, para que a mercadoria não caia. Porque às vezes deparamos com situações difíceis, como dizíamos na sexta-feira, que às vezes sopra. Na medida em que vai soprando, aquela árvore vai ser agitada. E aquela árvore tem que ter toda a certeza de que as suas raízes penetraram o suficiente para não cair. Porque se não for assim, vai cair. Por esta razão, faz-me lembrar, estávamos já a falar a respeito da construção com os irmãos em Chimbonde. Estamos ainda a lutar para colocarmos o alicerce. Portanto, antes de subirmos, temos que descer primeiro. Descer, cavar e começar lá embaixo. E dali é quando pode se subir, construindo, subindo. É exatamente isso. Antes da gente crescer para ir em direção ao céu,
primeiro temos que se humilhar. Primeiro temos que se descer. Depois de descer, porque o caminho para cima é para baixo. Faz-me lembrar, dizia alguém que naquelas pirâmides lá no Egito, descobriram uma que quando você quer subir é preciso descer primeiro. Só você desce lá embaixo onde vai apanhar as escadas para poder começar a subir. Portanto, temos que nos humilhar perante a palavra de Deus para que a palavra nos levante. Ok, voltando para a minha citação. E ele diz a razão pela qual sim, ele estava a falar sobre a questão de estar solto. Aquilo tem de estar empacotado firmemente, sem nenhum lugar que está solto. Você tem um passeio se aproximando. Okay. E quando Deus dá a um homem ou uma mulher o Espírito Santo, ele sacode cada pena solta deles. Você tem um passeio se aproximando. E ele diz, amém, glória. Veja se ela está empacotada corretamente. O que ele fez? Justificação. Ele a chamou santificação. Ele a limpou o Espírito Santo. Ele a selou. Amarrou fortemente. Então eles fecharam a porta. Então, qual é a última coisa? Coloca um selo no vagão daquele trem para seu destino. E ele diz, amém. Que jornada espiritual é essa? Para você chegar a um ponto de ser selado, tem que passar através da justificação. Por crer, quando você crê que Jesus Cristo morreu por causa dos seus pecados, e você crê que aquele sofrimento que Jesus encarou naquela sexta-feira, quando lhe fizeram tudo que eles podiam fazer, quando lhe colocaram aquela coroa de espinho, quando lhe bateram até que não restava mais força neles para continuar a bater, quando arrancaram a sua barba, quando ele carregou aquela áspera cruz, caindo com aquela cruz, até chegar aquele momento em que lhe crucificaram. Quando você entender que aquilo foi por causa dos seus pecados, e você diz, eu creio que Jesus morreu por causa dos meus pecados, automaticamente você é justificado de todos os seus pecados. Os seus pecados são tirados e colocados no sofrimento de Jesus. Quando você crê em Jesus como o seu Salvador pessoal, como aquele que morreu em seu lugar, automaticamente a sua conta dos seus pecados, o seu destino, o destino que estava como que em perigo, a partir daquele momento há uma troca de lugar. Cristo toma o seu lugar e você toma também o lugar dele, como um justificado, sem pecado. Todavia, o desejo de pecado ainda, quando você é justificado, não quer dizer que já foram tirados, ou não quer dizer que o desejo de pecar já foi tirado dentro de você. Você terá que passar através de um processo de santificação, que é precisamente ser feito santo. Talvez termos que tomar desta maneira, como muitos estão nos ouvindo, que não estão como que inseridos na mensagem. A nossa salvação é como, digamos, alguém que passa através, chega numa lixeira, vai apanhar uma garrafa. E aquela garrafa está
junto a outras garrafas, mas digamos que ele está a precisar de uma garrafa, ele vai se inclinar e tomar aquela única que ele escolheu no meio de outras garrafas. Aquela garrafa foi justificada no meio das outras. Não porque fez alguma coisa boa, mas achou graça nos olhos da pessoa que quer a usar. Portanto, aquela pessoa escolheu aquela garrafa, ele tem a intenção de usar aquela garrafa. Ele leva aquela garrafa, não chega logo imediatamente, digamos, se é para pôr leite, se é para pôr o quê, não chega imediatamente a colocar leite naquela garrafa. Ele vai passar através de um processo de lavagem. Vai lavar aquela garrafa, vai pôr areia, vai pôr tudo, omo, vai sacudir, vai sacudindo, deitando por outra água, areia, omo, sacudindo, até que a garrafa esteja limpinha. Portanto, é exatamente o que acontece. Nós fomos tirados da lixeira do mundo. Sim, quando a gente estávamos nos bares, estávamos na lixeira. É uma lixeira. Quando a gente estávamos nas mentiras, nisto e naquilo, era tudo lixeira. Mas a graça de Deus nos achou. E nos chamou e começa a nos santificar. E depois de ter nos limpo, é quando ele já pode colocar, colocando água, leite, seja lá, o objetivo pela qual a garrafa foi tomada da lixeira. Portanto, Deus nos toma, nos justifica, nos santifica, e nos limpando de tudo, e depois ele derrama o Espírito Santo. E ele coloca o selo, como uma garrafa já limpa, o processo já terminou de lavagem, já está limpa, já está sendo usada, e essas coisas. Coloca um selo no vagão daquele trem para o seu destino. Amém. Não para o próximo reavivamento, mas para o seu destino. Quando você está selado, faz-me lembrar, já poderia falar a respeito de selo, para aqueles que já viram, talvez, os carros que passam com contentores. Aqueles contentores são bem arrumados precisamente nas fábricas. Arrumam aquilo aí, seja lá que tipo de mercadoria está a ser exportada. Depois de arrumar, o inspetor entra, tenta sacudir cada coisinha para ver se tudo está bem arrumado. E depois dele ter feito isso, e eles podem chamar os homens das alfândegas para vir conferir, comparando com aquilo que está escrito na performa. E depois de ter feito isso, eles colocam um selo. Este selo que é colocado naquele contentor, o contentor não pode ser aberto até chegar ao seu destino. Sempre quando eles chegam na fronteira, o agente das alfândegas só vem para conferir se o selo foi tocado ou não. Basta ver que o selo está intacto, ele não abre aquele contentor. Só pode abrir o contentor quando ele ver que o selo foi tocado. É o que acontece com o cristão. Quando tudo está em ordem, é colocado a sua oração em ordem, o seu testemunho em ordem, a sua maneira de viver em ordem, tudo em ordem. Deus lhe sela com o Espírito Santo. Você está selado para onde? Selado para onde? Para o destino, que é o arrebatamento, os seus. Que coisa bonita. Ok. E ele diz, portanto, não entristeçai o Espírito Santo, como está escrito aqui. Não entristeçai o Espírito Santo,
de Deus no qual foste selado até o próximo reavamento chegar? Não, até você ter a ideia de se unir a outra igreja? Não, até o dia da sua redenção. Quando Deus te dá o Espírito Santo, é uma obra consumada. Só é isso que Deus está fazendo. Na medida em que vamos operando a nossa salvação com temor e tremor, quando tudo está arrumado, Deus lhe sela para o dia da sua redenção. Essa redenção que está sendo dito aqui, não está a falar da redenção da alma. Está a falar precisamente da redenção. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa alma é que é redimida. Quando a alma é redimida, o corpo ainda continua não redimido. Todavia, pela redenção da alma, a alma faz com que a carne seja sujeita à redenção que Deus colocou na nossa alma. E o selo de Deus nos sela até o dia da nossa redenção, em que seremos redimidos destes corpos frágeis e mortais. Se o homem tivesse... O homem não tem assim ideia de quão frágil é estar nestes corpos humanos. E às vezes, quando você ainda tem um pouco de saúde, pensa que isto aqui, este corpo é algo. Este corpo, para bem dizer, isto aqui não é nada, isto aqui é esqueleto, isto aqui é desenho, é esqueleto, como que leva um papel e um lápis e faz um esqueleto assim. E tirando carne, basta tirar carne, você vai entender que realmente isto aqui é esqueleto de ossos. É um cúmulo de osso, como foi dito que é pó. Estes corpos são frágeis, muito frágeis. Você não pode comparar este corpo com os corpos que estão à nossa espera. Estes corpos são tão frágeis. Você cai nesses corpos, você está mal. Só bater uma pedra, talvez sem sapato, já é uma ferida. Encostar-se, talvez, num bloco aí, já é uma situação. Cair, talvez, alguns metros, mesmo cair a andar mesmo, só cair a andar, já é um assunto. Estes corpos não são corpos estáveis, confiados, mas existem corpos que não terão nenhum perigo a temer. Corpos que não podem ser lesados por nada. Portanto, estamos a caminhar com esses corpos em direção à nossa redenção, naquele dia em que a graça não merecida de Deus nos revestirá do incorruptível. Porque agora estamos revestidos do corruptível, não é? Isto aqui, na medida em que você vai envelhecendo, é quando vai descobrir que, afinal de contas, isto aqui é miragem de corpo. Você pode dormir enquanto você está se sentindo bem, acordar doente. E acordar bem e dormir doente. E ele diz, 66, aqui vem esta grande igreja. Judas trabalhou por ali, enganando através da justificação, trabalhou na santificação, saiu e curou o enfermo, e ele tinha os cultos de cura e coisas, e retornou. Mas quando foi para ele receber o batismo com o Espírito Santo, ele mostrou a sua cor. Ali está. Portanto, as pessoas erradas podem copiar o cristianismo, podem passar através da justificação, podem trabalhar para mostrar que são santas, como fazem os padres, tentar falar suavemente, tentar se mostrar que são maços. Todavia, o que eles fazem? Vão engravidar esta menina, vão
este jovem, aquele jovem, assim sucessivamente. O homossexualismo no meio deles. Mas quando você lhe coloca em frente das pessoas, vai falar como um santo. Ele está a fingir de que tenha sido, como que tivesse sido santificado, enquanto que não foi santificado. É mentira, é manufaturar. Digamos, um fariseu. Sim, talvez eu estava a pensar que um dia falaria a respeito de um fariseu. Fariseu, quando se diz um fariseu, é alguém que tenta mostrar o que ele não é. Tentar se pôr de ser um santo enquanto que não é nenhum santo, é ladrão, bandido, mentiroso. Este é que é fariseu. E temos muitos fariseus. E eu não estou a falar, eu não quero se aproximar ao pé de um fariseu, porque você nunca se sabe. E você vai pensar que é irmão, mas quando sai dali, o que ele vai fazer? Vai fazer outra coisa, mas aqui fingiu ser algo. Portanto, seja o que você é, irmão. Seja exatamente o que você é. Se você ainda não chegou onde você sabe que tem que chegar para ser um cristão verdadeiro, peça a Deus, não tenta fingir. Sim? Não tenta fingir. Se você ainda está a beber, diga aos irmãos que eu ainda estou a beber. Orem por mim para eu conseguir vencer isto. Faz-me lembrar de um fariseu ali que cruzou comigo, tentou lutar para esconder o seu cigarro até se queimar. Isso não funciona, esse não é cristianismo, isso é bandidagem. Se você ainda está a fumar, é só dizer que, pastor, eu ainda estou a fumar, mas não quero fumar, Deus vai te ajudar. Eu ainda sou isto, mas eu não quero viver essa vida, que Deus me ajuda, Deus vai te ajudar, mas se você fingir, ninguém vai te ajudar. Vai morrer assim e ir no inferno. E vamos admirar quando a gente vê lá que, afinal de contas, este fingidor que pensávamos que era irmão, afinal o destino dele era esse. Ok. Sim, ele diz aqui, saiu e curou o inferno. Está a ver, Judas? E ele tinha os cultos de cura e coisas, e retornou. Mas quando foi para ele receber o Espírito Santo, para o batismo com o Espírito Santo, ele mostrou a sua cor. Agora, meu amigo Wesleyano Nazareno, peregrino da santidade, não ferindo os vossos sentimentos, não chame este grupo de pessoas que falam em língua de loucas, não a chame de grupo de santos roladores, e procede desta maneira, porque até ali Judas chegou. E se você diz santificação, santificação total é o Espírito Santo. Eu discordo de você. Santificação é o que limpa o corpo e o Espírito Santo é o que enche o corpo. Isto é exatamente correto. E é descorreto. Aqui está um corpo. E se eu o encontro ali fora, ele está cheio de lama em um galinheiro e em algum lugar. Você, mulher, iria até ali e colocaria água naquilo para o seu marido? Bem, eu não quero ser o seu... Eu não queria ser seu marido, se você é esse tipo de mulher. Mas então, se isso é feito, qual é a primeira coisa a fazer? Você o tira da lama, do barro, que é justificação. Então, o que você faz? Você o toma e o passa por um processo de fervura e esterilização e limpeza. O que significa? Santifica. O que santificação significa? É uma palavra grega composta que significa ser limpo e colocado à parte para o serviço. Isto é correto. A palavra santificar em inglês significa tornar limpo. Em hebreu significa tornar santo. E no grego significa santificar, limpar. E santo são mesmas coisas. O que é? Santificado e é colocado à parte para serviço. Amém. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados, colocados em serviço e selados até o dia
até o dia da redenção. Oh, é o selo do Espírito Santo, irmão. Este é o selo de Deus. Isto é correto, selado. Agora, os Judas são os próximos a receberem isso. Ok? Não os Judas, os judeus, não é? Os judeus são os próximos a receberem isso. Os pentecostais tiveram isto. Os metodistas, batistas, todos eles vieram de organização diferente. Estão assentados ali nesta noite. E eu mesmo sou um batista, ou era. E eu continuo um batista, mas eu sou um batista pentecostal com o Espírito Santo. E eu sou um nazareno pentecostal, presbiteriano, batista. Oh, você sabe o que eu quero dizer, tudo aquilo? O que é isto? É o Espírito Santo, o qual fez a diferença. Aquilo que me selou no reino. Aquilo que me selou no reino de Deus. Foi aquilo que selou cada metodista, cada católico, verdadeiro, né? Que recebeu o Espírito Santo, cada presbiteriano. Somos todos seres humanos através de um Espírito, não estamos todos unidos em uma igreja, não. Por um aperto de mão, não. Uma água, mas através de um Espírito somos todos batizados. É um corpo através do Espírito Santo e selados até o dia da redenção. E ele diz, amém. Este é o Espírito Santo. Agora, você crê nisso? Agora, recorde, na terra haverá somente duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas. Quantos creem que o Espírito Santo é o selo de Deus? Agora, recorde, nós trazemos juntamente aqueles pós e contra, aqueles prós e contras. Esta outra igreja morna, apenas um irmão denominacional. Vê o que eu quero dizer? Seguindo ao lado. Ok. Acho que está a ser suficiente, não precisaria talvez de algum comentário. Vamos comentar lá para mais adiante. Vou ler outra citação aqui. A obra-prima. Estou a ler precisamente no parágrafo 176. E ele diz, observe a grande obra-prima da família. O marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família, a não ser que eles sejam um. Ele está falando da igreja e família natural. Uma família deve estar bem unida. Por isso, há necessidade, quando você, marido, tem alguns projetos, senta com a sua mulher. Tenta lhe informar os seus planos. Querida, aqui há este plano, para tentar lhe inserir nos seus planos. Porque se cada um faz os seus próprios planos, sem que os planos tenham sido trazidos a um acordo, é ali onde vai surgir desentendimento. Estaremos a falar de uma embarcação, estamos a falar precisamente de uma canoa, em que as duas pessoas, cada um está a remar em direção a este lado, este também está a remar. A embarcação terá muitos problemas. Sim, é uma família essa. E ele diz, não será uma boa família. A esposa puxando para um lado, e o marido para o outro. Isso faria uma família horrível. Mas em acordo com amor um para com o outro, esta é a família. Sim, em acordo, quando todo mundo está em acordo. Esta é a família. E agora, aquela foi a obra-prima de Deus, e todas as verdadeiras famílias aqui retratam aquilo. Amém. Agora, a família, a obra-prima tem vindo outra vez. Cristo e sua noiva, prontos para virem.
o segundo Adão, a segunda Eva, prontos para retornar para sua casa. E todo o quadro tem sido redenção. De que isto foi trazido de volta. Aquilo que nós estávamos a falar, que redenção é trazer de volta. Sim. Agora, ele está a falar precisamente aqui de um assunto que talvez pode-se comentar um pouco aqui. Nós descobrimos que Adão e Eva, os nossos pais, estavam precisamente no jardim de Éden, quando o pecado ainda não tinha golpeado. E lá estavam, tudo estava em paz. Uma paz incrível para alguém imaginar no dia de hoje. Havia paz entre tudo, entre os animais, entre as aves, insectos, seja lá o que for. Antes do pecado golpear, Adão tinha paz com Deus. E Adão tinha paz também com a sua esposa. Entre o reino dos animais, não havia nenhum animal que comia outro. Não havia nenhum insecto que comia outro. Não havia nenhuma ave que podia comer outra ave. Uma gazela, uma hiena podia se deitar junto embaixo da mesma árvore, da mesma sombra, tranquilos, sem inimizade. Oh, este mundo uma vez passou através de um momento de paz. Não havia doenças, não havia guerra, não havia desentendimento. Ou eu posso imaginar, Adão, não havia nenhum animal que podia atingir Adão. Ele tinha jurisdição sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre as árvores, sobre os rios. O leão não podia matar Adão. O elefante não podia matar Adão. Havia paz. Adão tinha poder sobre tudo. Porque ele era um pequeno Deus na terra. Que momento glorioso. Ele controlava tudo. E, amados irmãos, este foi o princípio, aquilo que havia no jardim de Éden. Havia paz e Adão havia sido levantado para assumir o controle de toda a criação. Ele controlava os elefantes, controlava as hienas, controlava tudo, estava sob o seu domínio. Ele era um pequeno Deus na terra. O que ele dava tudo isso, este poder todo, é porque ele estava guardando a palavra de Deus. E ele tinha o título de propriedade da terra, aquilo que nós estávamos a falar. Esse será o nosso maior tema. Ele tinha este livro, este título abstrato, título da propriedade da terra. Ele era dono da terra. Ele era rei da terra. Ele era tudo. Ele governava toda a criação, até os peixes. É só a questão de voltar e para o livro de Gênesis vai apanhar o que estou a tentar aqui dizer. Agora, quando Adão pecou, ele acabou perdendo este poder. E este poder foi perdido por Adão e Eva, e ele perdeu aquele livro. E a partir daquele momento em que Adão perdeu aquele livro, abstrato livro da propriedade da terra, a partir daquele momento, este livro nunca foi dado de novo à humanidade. É por isso se tornamos estrangeiros e peregrinos
tornamos errantes procurando voltar para a mesma condição em que uma vez o mundo se encontrava. Eu tenho a certeza de que estamos juntos, amados irmãos. E eu queria dizer o seguinte: não há maneira para o homem tornar a voltar para esta condição até que aquele livro que ele perdeu tenha sido devolvido. E não há maneira pela qual aquele livro pode ser devolvido até que o preço tenha sido pago. Porque ele vendeu aquele livro quando escutou a mentira do diabo. E aquele livro é o livro que nós achamos no livro, precisamente de Apocalipse. Talvez posso ler como que adiantando. Apocalipse 5. Tentando ler alguma coisa aqui que talvez havemos de ver para mais adiante. Estou a ler no livro do Apocalipse 5. E ele diz aqui, João, no versículo 1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. E vi um anjo forte, brandando com grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Só este livro que está a ser referido aqui é este que Adão perdeu no jardim de Éden. Este título abstrato, título da propriedade da terra. O homem não podia voltar para herdar a terra sem que este livro tenha sido redimido. Todavia, ouça o que a Bíblia diz. E eu chorava muito, João chorava, porque ele sabia que se não houvesse um redentor e parente para ir em frente e reclamar este livro, toda a criação havia sido perdida. Meu Deus, que coisa! E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ninguém foi achado digno. Não havia nenhum homem capaz de ir levar aquele livro. Porque este livro, para ser trazido de volta, tinha que ser trazido por um homem. Mas este homem não devia ser o homem que foi nascido através de mulher, outra vez de desejo sexual. Tinha que ser um homem que veio na terra de acordo ou da mesmíssima maneira que Adão veio na terra. Quem era capaz para fazer isso? Não havia ninguém na terra. Lá estava o patriarca Abraão. Eu suponho que ele inclinou o seu rosto para o chão. Lá estava Jó. Eu também suponho que ele se escondeu atrás do outro santo que disse: talvez o Senhor é que pode ir levar aquele livro. Todos os profetas, todos eles se inclinaram, porque todos eles vieram através do desejo sexual. Isto aqui é a coisa que fez com que a humanidade caísse. Nós não tínhamos sido predestinados para vir na terra de acordo com o desejo sexual. É o que trouxe a queda. Não é da vontade perfeita de Deus para que o homem venha através deste meio. Sim. Não havia ninguém, deixa eu continuar. E vi um anjo forte brandado com grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar sequer para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ninguém podia ir resgatar aquele livro. Ninguém podia ir redimir aquele livro. Ninguém podia ir levar aquele livro de volta e entregar a semente de Adão para que ela possua a terra de novo.
para que ela possua a vida eterna de novo, para que ela possua a comunhão com Deus de novo. Ninguém podia fazer. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Quando Deus se tornou um cordeiro, deixa talvez colocar desta maneira. Quando, como dizíamos na sexta-feira, que havia uma lei de redenção em que um parente capaz podia redimir a propriedade do seu irmão ou seu familiar. Portanto, no meio da semente de Adão, não havia ninguém que era capaz de redimir aquele livro que dava direito a Adão, direito da terra, direito da vida eterna, direito da comunhão, direito... e trazer aquele poder que Adão uma vez tinha. Ninguém. Portanto, porque tínhamos todos sido nascidos, é uma grande condenação vir na terra através de homem e mulher. Por isso se diz que se o homem não é nascido de novo, não pode ver o reino do céu. Você precisa de ser nascido de novo para ver nos céus. Porque o caminho pelo qual ele trouxe aqui na terra é um caminho condenado à ideia do maligno. Portanto, não havia ninguém. E naquele ambiente, quando tudo estava como que em suspenso, não se sabia o que aconteceria, se a humanidade ia perecer para sempre, o que seria. Quando Deus viu que o mundo estava nessa situação, é quando ele tinha que colocar tudo de lado. A sua coroa celestial de lado, todo o esplendor tinha que ser colocado de lado, e Deus começou a descer nas regiões mais baixas para remir, para trazer de volta o que foi perdido. Oh, meu Deus! Isto às vezes mexe-se com você quando você pensa a respeito dessas coisas. Deus dos céus tinha que descer para ser um homem. E eu posso ver naquele dia, quando aproximou-se de João, como uma ovelha que devia ser oferecida, tinha que passar através de lavagem. E ele aproximou a João e disse, e João disse que eu careço ser batizado por si. E ele disse que deixa a gente cumprir toda a justiça. Porque ele, sendo cordeiro, tinha que ser lavado antes de ser sacrificado. E ele sabia todo o negócio, todo o plano da redenção estava em sua frente. Portanto, ele tinha que se entregar para ser lavado e finalmente tinha que ir pagar o preço. O preço devia ser pago. O preço devia ser pago por alguém que não tinha sido nascido através do desejo sexual. E ele fez tudo isso para nos redimir, trazer de volta, tirando-nos das mãos alheiras, tirando-nos da lixeira do mundo, tirando-nos do inferno, tirando-nos de tudo que é vil, dando-nos um destino aceitável. Não é de se admirar que o cantor parou e disse que eu o amo porque em primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. É verdade, ele nos amou e ele pagou o preço para que hoje em dia possamos ser co-herdeiros. É a sua predestinação. Onde estou? Graças a Deus. Meu Deus, isto acaba
mexer-se, às vezes, quando você capta a visão disto. E sim, deixa eu ultimar esta parte que eu estava lendo. Entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da deixa daquele que estava sentado do trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esta coisa bonita, acha que dá para se repetir? Estamos a falar da minha tribo, está a falar também da sua tribo, está a falar do povo da sua língua, está a falar também da nossa nação. E ele é digno porque a sua morte nos comprou. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Meu Deus! E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está a falar de nós aqui, está a falar de você aqui, irmão. Sim, está a falar de nós aqui que fomos redimidos pelo seu sangue. Não só uma certa tribo, mas todas as tribos da terra saiu punhado, predestinado. Sim, neste momento, talvez, como estávamos a tentar mostrar, na sexta-feira, quem poderá ser redimido e simplesmente aquele que Dantes conheceu. Eu queria ler mais uma outra coisa aqui no livro de Efésios. Efésios 1, quero ler a partir do versículo 3. O grande apóstolo, o mesmo que estávamos a ler no livro de Romanos, ele diz aqui no livro, a Epístola de São Paulo, apóstolo aos Efésios, 1, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também, escutem bem, sacuda-se, escutem bem, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Está vendo, irmão? Quando é que você foi eleito? Antes mesmo da fundação do mundo. Deus conheceu a você, Deus conheceu a mim, e Ele sabia que íamos cair, e Ele tinha que prover um caminho para nos redimir, para nos trazer de volta. É aqui onde Cristo veio para nos redimir e trazer de volta onde estávamos com Ele antes da fundação do mundo. Graças a Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos eleitos, elegidos antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Sim, é aqui onde eu estava a dizer, irmão, às vezes você pode dizer que, pastor, eu ainda estou nisto, estou naquilo. Todavia, a eleição de Deus ainda mantém-se intacta. Um dia desse você entrará no caminho que Deus previu a respeito da sua pessoa. Estamos a falar aqui, digamos, um exemplo que eu queria. Estamos a falar precisamente de um escultor. Um escultor que talvez tem uma imagem em sua mente e vai arrastar uma pedra e ele traz aquela pedra sem forma. É um pecador que foi arrastado e ali está no culto sentado.
E aquele escultor começa a trabalhar com aquela pedra. Vai trabalhando noite e dia. Trabalhando para fazer o quê? Para projetar a imagem que está em sua mente. Ele quer ver aquela imagem que está em sua mente projetada naquela pedra que ele arrastou para a sua casa. Portanto, Deus tem uma imagem santa e irrepreensível de você. Embora que você ainda não atingiu a santidade que Deus tem em sua mente, mas Ele vai continuar a trabalhar, vai continuar a martelar, vai continuar a chiselar, vai continuar a trabalhar até que em você tenha sido projetada a imagem que está na mente de Deus. Oh, Senhor, eis-me aqui, projete a imagem santa que o Senhor tem a meu respeito. Ele vai trabalhando através das pregações. Sim, se há um lugar, um lugar torto, a pregação vai endireitar. Sim, até que faz-me lembrar de Michelangelo, o homem que tinha em sua mente a imagem do profeta Moisés. Este homem Michelangelo, ele foi trabalhando, colocando a imagem visível que estava em sua mente, projetando-a nesta pedra. Foi trabalhando noite e dia e finalmente, quando o escultor estava certíssimo de que tudo que estava como que invisível em sua mente já havia sido projetada nesta pedra, ele olhou, viu como se fosse Moisés mesmo em vida. E a inspiração o agarrou, e ele tomou o seu martelo e girou e bateu aquela imagem e disse: fala, Moisés. Ele queria que aquela estátua falasse. Todavia a estátua não podia falar e acabou machando aquela imagem. Alguém chegou e disse: sabe, essa imagem é bonita, só que foi machada por causa deste ferimento aqui. É quando se contou que este ferimento é sinal de que o escultor havia realmente conseguido projetar o que ele tinha em mente. Deus foi trabalhando, criando tudo que devia ser criado. Finalmente, quando ele chegou, o tempo em que Adão e Eva chegaram onde atingiram a imagem de Deus, Deus parou de trabalhar. Cristo foi aquele que realmente atingiu a imagem necessária, até que Deus parou e disse: fala, meu filho, como um filho adotado. A sua palavra é igual à palavra do Pai. Sim, deixa eu por um tempinho continuar para ver se posso terminar. Acho que Deus está lhes a abençoar. Eu estou sendo abençoado aqui por mim mesmo. Falando aqui, lagrimejando aqui, Deus está me abençoando aqui. Acho que Deus está lhes abençoando lá. Onde vocês estão? Ok, deixa eu ver onde estou mesmo. Ok. Cristo e a sua noiva prontos para vir, o segundo Adão e a segunda Eva prontos para retornar para sua casa. E todo o quadro tem sido redenção do Cristo foi trazendo de volta, vem? Exatamente trazendo de volta outra vez. Porque aqui na terra, sim, este pensamento de trazer de volta outra vez. Encontrava-se aqui na terra um homem e uma mulher. Este homem representava Cristo e esta mulher representava a igreja. Só hoje em dia é o que está a fazer. Estamos indo em todo lado à procura
daqueles que foram predestinados para ser parte da igreja que herdará a terra com Cristo. Portanto, para saber se você foi predestinado, é só dar a palavra de Deus. Quando a palavra é falada para você, se você é predestinado, alguma coisa vai lhe mexer. Quando você é mexido com a palavra e crê nela, este é que é sinal de que você é predestinado. Faz parte daquele grupo de Eva que ficará na terra com Cristo por toda a eternidade. Portanto, será uma questão de trazer de volta outra vez um casal. Este casal que será trazido, aquele casal que caiu Adão e Eva, esse casal representava Cristo e a igreja. Só a igreja é constituída de membros que somos nós, ao redor deste mundo, ao redor deste grande, deste vasto Moçambique. Por isso, irmão, creia de todo o seu coração para que você seja parte, seja membro deste corpo místico. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna membro místico da igreja, o corpo místico de Cristo, o corpo que herderá a terra como Adão e Eva herderam a terra antes de caírem. Sim. Mas isso não se faz por afiliar-se a uma igreja. Isso faz-se quando você é nascido de novo, recebendo o Espírito Santo. Ok, o profeta está fazendo aqui uma oração, deixa ver. Está orando aqui. E ele diz, eu ofereço a minha oração por ele, Senhor. E eu não sei como orar. Nós estamos falando com Deus poderoso, o qual o ser humano, qual o mortal que poderia fazer o tipo correto de oração diante de Deus vivo. Mas, Senhor, minhas palavras mal faladas e meus substantivos e pronomes no lugar errado, se tu podes apontar o ABC para um garotinho um dia e fazer uma oração. Tu podes omitir meus substantivos e pronomes e olhar somente no que eu creio, Senhor. E eu creio em Ti, eu creio nesta palavra. Estou crendo por cada um aqui. E eu os estou trazendo para aquele altar, Senhor. Pela fé onde entre nós e o grande Jeová está o sangue do seu Filho, Jesus. E o sangue falará por nós. Quando fostes ferido no Calvário, tu disseste, fala, a ele ouvi. E o sangue, a Bíblia diz, fala maiores coisas que o sangue do Velho Testamento. Pois o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel. Maiores coisas. E fala, Senhor, a redenção para nós, enquanto clamamos através de sangue. Graças a Deus. Que coisa. Sim, o sangue de Cristo fala mais coisas mais grande do que o sangue de Abel. Vocês sabem que o sangue de Abel acusou a Caim que havia o matado. Todavia o sangue de Cristo não fala acusando-nos, fala justificando-nos, dizendo que Pai, perdoa-o porque ele não sabe o que está a fazer. Oh, talvez é isso que todos nós sentimos quando você peca, aquele sangue de Cristo, quando você fala como um bêbado, faz o que faz e pensa o que pensa. Aquele sangue vai falar no meu lugar e no seu lugar. E aquele sangue fala coisas positivas e diz, Pai, perdoa-o porque ele não sabe o que está a pensar. Pai, perdoa-o porque ele não sabe o que está a fazer.
Pai, perdoa-o, porque ele não sabe o que ele deseja fazer. Confiamos neste sangue. É a única confiança que temos. É a única fonte de redenção que podemos colocar as nossas almas e ficarmos tranquilos sabendo que o sangue do Filho de Deus, o próprio sangue de Deus, fala a nosso favor, intercede por nós. Nossa insuficiência, nossa loucura, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de fazer, aquele sangue é que nos faz santo, irrepreensível diante dele em amor. Deixa eu ver se posso ainda ler alguma coisa aqui. Estou a ler nesta mensagem a obra-prima de Deus identificada. Oh, como eu o amo, saber que ele fez isso por mim, saber que ele fez isso por você. Como poderíamos corresponder a isso? Ninguém poderia corresponder a isso, ninguém é digno de corresponder a isso. Nós estamos aqui sem esperança, nós sem Deus, nós sem nenhuma maneira de redenção. Cada um de nós nascido sexualmente e simplesmente tínhamos de pagar o preço. Mas ele veio, o perfeito, e foi tão perfeito, tão agradável, que Deus o feriu por você e por mim, para me redimir. Deixa eu ver se posso ler. Estou a ler agora a última citação aqui. A palavra falada é a semente original. É a primeira parte. 162. E ele diz, vem. Então, o que é isto? Deus manifestando, continuando a obra do seu primogênito, no seu unigênito, vê? Que morreu por nossa vida híbrida. Ele morreu por nossa vida híbrida. Uma vida sem, uma vida misturada com morte. Estamos a falar de um ovo híbrido que você pôr embaixo de uma galinha que está incubando, não vai sair nada. Estamos a falar de um milho híbrido que não pode germinar. Estamos a falar dessas carnes que não prestam para nada. Portanto, a vida humana se tornou uma vida híbrida, para que ele possa nos reconciliar de volta para sermos filhos e filhas de Deus, que através da igreja passa a abraçar a mesma vida, possa abraçar a mesma vida através da palavra e continuando a palavra ser manifestada como ela foi em Cristo. Cristo foi a palavra de Deus manifestada. E ele morreu, deu a sua vida, para que ele pudesse enviar o Espírito, levar o seu corpo para o alto, enviar o Espírito de volta às águas, pagando o preço da redenção. E nós queremos nisto. Aí está isto, bem ali. Se você crê nisso, aquele que crê em mim, as obras que eu faço. Então vem o Espírito Santo sobre a mesma palavra de Deus. Sim, querendo ele nos santificar, para que pudesse trazer de volta os direitos que o homem havia perdido. Querendo ele trazer de volta este título de propriedade. Este título de propriedade, quando se perdeu, se tornou uma dívida que devia ser paga. E esta dívida devia ser paga através de sangue. E este sangue não deveria ser sangue de um homem nascido através de desejo sexual. Por isso Deus
e Deus somente é que podia pagar este preço. Por isso, Jesus, quando veio aqui na terra, tinha que vir através da palavra falada. O anjo Gabriel falou com a Maria. E Maria, por ouvir a palavra do anjo, ficou grávida. É desta maneira que todos nós deveríamos ter vindo na terra e não teríamos pecado. Seríamos santos e irrepreensíveis. Todavia as coisas tinham que ser assim para que cumprisse cabalmente Deus pudesse manifestar os seus grandes atributos. E aqui estamos tudo tic-tacando, caminhando de acordo com aquilo que Deus projetou. Estamos aqui de volta. Estamos voltando para o jardim de Éden de novo. Haverá um marido que é Cristo e uma mulher que é a noiva de Cristo. E esta mensagem foi enviada precisamente para ir ao redor e chamar aqueles que foram predestinados. E esta mensagem tem que ir. E esta mensagem tem que procurar, tem que chamar a noiva. E a noiva propriamente dita, que Deus conheceu e elegeu antes da fundação do mundo, logo que ele ouvir esta mensagem, a mensagem mexe-se com ele. E ele se coloca ali à disposição para que o escultor comece a trabalhar com ele até que Deus tenha projetado a imagem que ele tem em sua mente a seu respeito. Que coisa bonita, faz-me lembrar que Deus já havia predestinado que a Maria fosse essa mulher que devia trazer Cristo através de querer a palavra. E quando ela deparou-se com o anjo, ela se colocou à disposição e ela disse: eis-me aqui, cumpra em mim segundo a sua palavra. Irmãos, irmãs, todos vocês que estão me ouvindo esta manhã, esta mensagem, quando encontrou-se conosco, é para nos levar a um ponto em que se tornamos a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Cristo é que deve ser a nossa cabeça. Cristo é que deve, a palavra de Cristo, que é Ele na forma de palavra, é que deve mandar em tudo, guiar em tudo. Tudo que você faz, tenha a certeza de que é palavra, independentemente se dói ou não dói, desde que a palavra diga como Maria: eis-me aqui, cumpra em mim o seu propósito. Deus tem uma outra imagem. Você vai dizer: pastor, eu ainda faço isso, ainda tenho essa fraqueza, ainda tenho este pecado, ainda sou assim, sou assim. Mas Deus tem outra imagem que Ele está a tentar escultar em você. Deus está a trabalhar para que aquela imagem santa e irrepreensível, o filho dele, filha dele, que ele tem como que na gaveta, de que este aqui, você é simplesmente matéria-prima. E ele está a trabalhar com você como matéria-prima para trazer este produto final, que é a imagem do seu filho projetado em você. Você deve simplesmente se colocar à disposição e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra, projeta em mim aquela imagem que o Senhor tem para mim. Sim, lendo de novo aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. É a imagem que Cristo tem concernente a cada um de vocês que nos ouvem. Cristo tem uma imagem de uma pessoa irrepreensível, uma pessoa santa, sem pecado, sem nada. E essas pregações todas que estão sendo trazidas é para levar você a esta imagem.
Não gostaria esta manhã, enquanto que vamos encerrando esta escola dominical de hoje, você não gostaria de dizer: Senhor, e abertamente me coloco à sua disposição como matéria-prima. Senhor, escuta-me segundo a imagem que tu tens para mim. Eu estou aqui disposto. Tu és aquele que pagou o preço para a minha redenção. E eu quero ser parte desta noiva que estará de volta com Cristo no jardim, no paraíso, no milênio. Se ainda há algo em mim que pode me impedir para que eu não faça parte deste grande momento, Senhor, tire isso de mim. Me ajude, por favor. Tu és o único que pode me levar a este ponto onde me manterei santo, irrepreensível, inculpável, incorruptível. Tenha pena de mim, Senhor. Senhor, toma os meus pecados e lança no mar do esquecimento. A minha fraqueza. Tenha pena, Senhor, da minha família. Ajuda, Senhor, o meu marido. Ajuda a minha esposa. Ajuda os meus filhos. Ajuda a minha família. Ajuda, Senhor, o pastor. Ajuda os diáconos, administradores, os ministros. Todos eles espalhados por todo lado. Tenha pena, Senhor, de nós. Não é isso que você deseja neste momento, enquanto que vamos encerrando? Vou fazendo uma oração. Depois da minha oração, vou lhes pedir cada grupo, cada um fazer a sua própria oração depois da minha. Ó Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez. Senhor, podemos dizer sem dúvida que o Senhor nos alimentou. Ó Pai Celestial, sabendo, ó Pai, que somos simplesmente matéria-prima, ajuda-nos, ó Pai, a ser uma matéria capaz de ser trabalhada. Não queremos ser uma matéria que se quebra, mas uma matéria que está disposta para ser moldada. Se o Senhor tem uma imagem incorruptível da minha vida, da vida de cada um que nos ouve. Se o Senhor tem uma imagem de um santo, uma imagem de uma santa, uma imagem de uma igreja sem mancha, sem ruga, e tem nos chamado como matéria-prima, está trabalhando conosco através das pregações para projetar em nós a imagem de um crente verdadeiro. Senhor, como Maria que disse que eis-me aqui, a sua serva, cumpra em mim segundo a sua palavra. Venha então cumprir também nas nossas vidas, para que as nossas vidas cheguem a um ponto, Senhor, de projetar aquela imagem corruptível que Deus tem em sua mente. Projeta em nós, Senhor, os seus planos, cumpra em nós. Senhor, como acabamos de ver, como o Cordeiro morreu, comprou um povo que saiu de todas as nações, que saiu de todas as tribos e línguas. E Pai, aqui estamos, cada um representando talvez a sua língua, representando talvez a sua tribo, mas fomos chamados para irmos ao encontro das Escrituras. Ajuda-nos, ó Pai, santifique-nos, purifique-nos de todo tipo de pecado. Senhor, se achamos graça de conhecermos esta luz do entardecer,
assim como Israel que teve graça, cada família de arrastar um cordeiro e matar e aplicar o sangue. Ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã para ter graça suficiente para poder receber este sinal do Espírito Santo. Estamos cientes de que em breve aquela praga, aquela tempestade soprará sobre a terra e tudo será destruído. Senhor, queremos estar preparados para sairmos da terra antes que isso aconteça. Se ainda há algo em nós que nos impeça, Senhor, tire. Se ainda há algo que nos falte, Senhor, coloque isso. Permita que aquele sangue que fala coisas melhores do que o sangue de Abel continue falando justiça, continue falando perdão, continue falando, Senhor, a nossa justificação, a nossa santificação, o nosso batismo pelo Espírito Santo, porque queremos ser selados para o destino, que é o destino do arrebatamento. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes, por favor. Tu prometeste na tua palavra, dizendo que eu sou o Senhor que curo todas as vossas enfermidades. Ai, Senhor, lembra-se da sua promessa e confirma com sinais e prodígios que cada um que está nos escutando neste momento tenha graça de apropriar a fé suficiente para ser curado. Que toda enfermidade que está agarrando o seu povo em todo lado que nos ouve seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo e deixe o povo de Deus, para que o povo de Deus possa gozar boa saúde. Senhor, eu oro por cada um deles, ó Pai, que a tua bênção possa repousar na vida de cada um. Concede isso, ó Pai, porque honra, glória, ações de graça, majestade e poder será dado a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Tenha um bom descanso. Eu quero acreditar que está sendo uma bênção. Vamos continuar com o mesmo pensamento. Como eu dizia, ainda não sei se na sexta-feira haverá tolerância de ponto. Em caso de haver tolerância, talvez poderemos já anunciar na quarta para um culto que talvez poderemos começar às 15. Vamos ver o que dá para se fazer. Deus lhes abençoe. Que a graça do Senhor esteja com cada um, dando-lhe as suas beneficências, vida, saúde natural e saúde espiritual. Deus lhes abençoe.